Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Hoje eu relembro com vocês 5 personagens trans da teledramaturgia. Tá super legal e é daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Recentemente, personagens transgêneros e transexuais se popularizaram nas telenovelas graças às atrizes Nani People, já conhecidíssima do grande público por sua presença sempre marcante em programas de auditório, humorísticos e reality shows, que interpretou Marcos Paulo em O Sétimo Guardião, de Aguinaldo Silva, sua estreia em novelas em 2018, e a novata Glamour Garcia, alçada ao posto de estrela por sua atuação como Britney em A Dona do Pedaço, de 2019. Ambas, aliás, concorreram ao prêmio Melhores do Ano do Domingão do Faustão como atriz revelação. E apesar de ser uma atriz muito mais experiente e a única coisa boa de O Sétimo Guardião, a Nani perdeu o troféu para a Glamour. Mas, independente de quem ganhou ou perdeu, a comunidade LGBTQI+, esteve muito bem representada, porque as duas são uma explosão de simpatia e só essa indicação já significa muita coisa. Mas hoje eu tô aqui para recordar personagens trans da teledramaturgia que chegaram um pouquinho antes dessas personagens mais recentes e tão badaladas aí, que foram Marcos Paulo e Britney, de O Sétimo Guardião e A Dona do Pedaço. Então a gente vai voltar alguns anos aí na história da teledramaturgia para poder relembrar essas personagens também muito marcantes e muito importantes na história das telenovelas e da dramaturgia em geral da televisão. É claro que antes dessas personagens que eu vou citar aqui, já houveram outras personagens trans, travestis, mas eu vou focar ali no início dos anos 2000 e no finalzinho dos anos 2010, ok? Então, começando a nossa lista marota da semana, a primeira personagem que eu selecionei foi a Ramona, esfuziante, belíssima personagem, interpretada pela Cláudia Raia na novela As Filhas da Mãe, do Silvio de Abreu, exibida em 2001 no horário das 7 horas da noite. A Cláudia Raia, ela conta, já contou em diversas declarações e entrevistas, que ficou muito assustada quando o Silvio de Abreu, em uma viagem de avião, sentou do lado dela e contou que estava preparando uma personagem muito especial para ela em sua próxima trama. E essa personagem seria uma transexual. Ela ficou super assustada, mas a Cláudia sempre foi grandona, espalhafatosa, muito maquiada, colorida, bem produzida, recebendo até um apelido de travesti, Muitas pessoas chamavam ela de travesti, diziam que ela parecia um travecão, isso tudo com muito carinho. Então, claro que a Cláudia, ela não fugiu da raia e aceitou prontamente o carinhoso convite do Silvio de Abreu. Claro que foi numa época que ainda não havia essa discussão de que personagens trans deveriam ser feitos por pessoas trans ou deveriam abrir mais espaço para pessoas trans. E já que pessoas trans não são convidadas para fazer personagens cis, esses atores, que não são transexuais estariam roubando a oportunidade de atores e atrizes trans. Então essa discussão, que é bem mais recente, ainda não existia na época. Por isso a Cláudia Raia passou ali incógnita como a Ramona de As Filhas da Mãe, mas foi muito bom assisti-la, porque ela realmente tem todo aquele estilo, que a gente gosta de uma mulher viada, de uma mulher bicha. E como uma novela das 7 é sempre mais leve, mais cômica, não foi muito aprofundado o assunto, que é o drama e a dificuldade da vida de pessoas trans nessa novela. Mas a Ramona, ela tinha sim o seu drama particular amoroso, porque ela se apaixonava pelo mulherengo e machista Leonardo, feito pelo Alexandre Borges, em uma das tantas parcerias que os dois atores já tiveram nas novelas. E aí, apaixonadíssimo pela Ramona, quando o Leonardo descobre que ela é uma mulher trans, ele acaba se afastando dela, fazendo ela sofrer e fazendo a gente pegar um ranço dele. Mas é claro que no final, ele passa por cima dos seus preconceitos, e os dois acabam vivendo felizes para sempre.
A segunda personagem trans que eu selecionei para essa lista é a Augusta, da novela Vidas em Jogo, escrita pela Cristiane Friedman e exibida pela Record TV no ano de 2011. Essa personagem ela foi vivida por nada mais, nada menos que Denise Del Vecchio, uma grande estrela das nossas novelas, uma dama da dramaturgia, e foi muito interessante a abordagem da Cristiane na sua trama, porque ninguém sabia que a personagem era trans no início da novela, né? Isso foi revelado ao longo da trama, ao longo da história da Augusta. Qual era o drama dessa personagem? A Augusta, ela tinha, eu acho que uma cantina ou um restaurante, ela trabalhava com gastronomia, tinha uma vida tranquila e tinha um filho meio rebelde chamado Raimundo, vivido pelo Rômulo Neto, que fazia questão de ser chamado de Rai, de bancar o garoto de praia, e ele só queria vida boa, não queria trabalhar, não queria estudar, e a luta da Augusta era para que o seu filho fosse um cidadão de bem, batalhasse, lutasse pelas suas coisas, trabalhasse honestamente, mas não era muito a dele. Então, o que acontecia? Acabava havendo um choque ali de gerações entre mãe e filho. Outra coisa, o Rai, ele tinha uma implicância ali com a mãe, também uma rebeldia pelo fato de querer conhecer o pai, né? E isso era um segredo guardado a 7 chaves pela Augusta, até que a gente descobre que o pai do Raimundo era a Augusta, que era uma mulher trans. Isso só é revelado quando a personagem Adalgisa, vivida pela Cláudia Alencar, surge na trama lá pela metade da história pra contar toda a verdade sobre o casamento e a maternidade. E aí que o Rai, ele fica realmente revoltado com a mãe, não aceita no primeiro momento, né, que o pai seja uma mulher trans. Então a história foi realmente muito bem conduzida e muito interessante dentro de Vidas em Jogo. O visual ali, o figurino da Augusta tinha um detalhe muito interessante desde o início da trama, que a gente só foi entender o porquê depois foi revelado a sua transgeneridade, que era um lencinho que ela utilizava no pescoço para esconder ali o gogó, né, que todo homem tem, o famoso pomo de Adão. Então eu amei saber que a Augusta, a personagem da Denise Del Vecchio, era uma transgênero na novela. E foi realmente uma ideia genial, brilhante da Cristiane Friedman, que também é uma grande autora. A terceira personagem trans da nossa listinha é uma personagem bem esquecida, porque é de uma minissérie que foi pouco falada, pouco repercutida, exibida no ano de 2012, chamada O Brado Retumbante. Nessa trama, a Julie era a personagem trans vivida pelo ator Murilo Armacolo. O Murilo, ele é um ator de teatro, ele trabalha bastante nos palcos, né? E eu acredito que esse tenha sido o único trabalho dele na televisão. Não tenho certeza, me corrijam aí nos comentários se alguém souber se ele já fez outro trabalho na TV, mas pelo que eu sei, foi o primeiro e único trabalho dele na TV, pelo menos na Globo. O Murilo, então, ele fazia o filho do presidente da República, vivido pelo ator Domingos Montanher, o falecido e saudoso Domingos, né? O Domingos era Paulo Ventura nessa trama, ele era um político que se via ali obrigado a assumir a presidência da República após o presidente realmente ter que ser afastado do cargo. Eu acho que ele tinha morrido na trama, gente, eu não lembro detalhes da minissérie, mas era uma minissérie que falava de política, falava de corrupção, falava das tramóias do poder, e era muito interessante porque o personagem Paulo Ventura tinha que lidar com a governança do Brasil, né? Ele era o homem mais poderoso do Brasil, o presidente. Ele tinha que lidar também com um casamento já falido, estava se separando da esposa Antônia, feita pela Maria Fernanda Cândido, que acabava arranjando um amante porque não tinha a atenção do marido em casa, que também atraía. Uma das filhas dele, a Marta, era uma garota que deixava o poder do pai subir a cabeça e envolvia o pai em problemas domésticos pequenos que queria que ele resolvesse por ser o presidente da República. Então, se ela ouvia um barulho no prédio que a incomodava, ela chamava o pai para resolver e sobrecarregava mais ainda o homem mais poderoso, né, do país. E aí, pra fechar com chave de ouro, o Paulo, ele tem um filho que ele não vê há muito tempo, que viajou, eu acho que pra estudar fora, alguma coisa assim. E ele meio que foi praticamente assim, obrigado, né, convidado a sair de casa para estudar fora depois que o pai descobre que o filho é gay. E aí esse filho, ele retorna para casa anos depois, transformado em uma mulher. Então ele fez a transição e volta como Julie e não mais Júlio, que foi como o pai viu ele sair de casa. E aí, nesse retorno, o pai o vê voltando como uma mulher trans e, claro, existe ali
um grande conflito entre pai e filho. O pai não aceita o filho ele já é um pouco melhor recebido e aceito pela mãe, né? Mas esse conflito com o pai se estende até o final da trama. Claro que no final eles acabam se entendendo, mas é bastante interessante de assistir essa trajetória da Julie nessa minissérie, que ela foi um pouquinho curta, mas como passava tarde da noite, já tinha uma profundidade maior na abordagem. O interessante e o brado retumbante é que a Maria Fernanda estava fazendo pela primeira vez a mãe de uma pessoa trans. E depois ela faria outra, né, alguns anos depois, a gente vai falar daqui a pouco. Mas a quarta personagem trans dessa minha lista é a Janete, do seriado Supermax, que foi ao ar no ano de 2016. Era uma experiência nova, né? A Globo estava apostando num seriado de terror pela primeira vez, e a história girava em torno de um grupo de 12 pessoas que ficariam confinadas dentro de uma penitenciária no meio da Amazônia. E ali eles seriam filmados o tempo inteiro. Era um reality show. Só que começava a acontecer coisas meio aterrorizantes lá dentro. E uma das participantes deste reality era a Janete, interpretada pela atriz que também é trans na vida real, Maria Clara Spinelli. Então eu acho que é a única atriz da nossa lista trans de verdade, né? Não uma atriz cis interpretando uma trans, mas uma atriz trans interpretando uma experiência real que ela já vivencia na sua própria vida. E o interessante da Janete é que ela acabava se envolvendo ali dentro, né, daquele reality com um cara padrão, machista, preconceituoso, que não sabia que ela era uma mulher trans. Então os dois acabam se pegando ali. E no final ele descobre que ela é trans e tenta agredir ela. E é interessante mostrar essa coisa do cara que se acha enganado pela mulher, que na verdade não é mulher, é uma travesti. Mas não, gente, mulher trans é mulher, homem trans é homem e acabou. Se você tiver alguma dúvida em relação a homem cis, mulher cis, homem trans, mulher trans, trans hétero, trans gay, cis hétero, você joga no Google que dá uma confundida na cabeça da gente, mas lá vocês entendem tudo direitinho. E pra fechar então a nossa lista com a nossa quinta personagem trans, claro, não podia deixar de falar de Ivan, né? Ivana, que fez a transição para Ivan, aos olhos de todos os telespectadores brasileiros, em A Força do Querer, novela das 9 de 2017, escrita pela grande Glória Pérez, que abordou com muita sensibilidade e esclareceu grande parte da população sobre um assunto que realmente não é tão fácil de entender, né? Das pessoas que nascem num corpo errado, mas sabendo aqui dentro que é mulher, que é homem, mas nasceu num corpo de homem se for mulher, nasceu num corpo de mulher se for homem. Isso tudo foi muito bem explicado pela Glória em A Força do Querer. E a atuação da Carol Duarte na sua primeira novela, no seu primeiro trabalho na televisão, foi simplesmente impecável. A gente pôde acompanhar toda a trajetória, todo o drama de uma pessoa trans a partir do momento que ela começa a se descobrir. Primeiro vem a aceitação própria, a autoaceitação. Depois tem que contar pra família, ver todo o sofrimento da família. Aí depois que a família aceita ou não aceita, ou conforme a reação da família, ela vai ter que enfrentar as pessoas lá fora, a sociedade. E aí foi bem complicado pra Ivan, porque ele acaba sofrendo uma violência, né, em determinado momento da trama, o que o faz perder o seu filho. Sim, porque a Glória, ela abordou todos os pontos de uma pessoa trans, porque antes de fazer a transição, Ivan se envolve com um rapaz, né, por quem ele se sente atraído. Esse rapaz é o Cláudio. Só que Ivan não se sente bem, né, em se envolver, se relacionar com Cláudio naquele corpo feminino, né? Mas eles acabam tendo uma relação, é a primeira vez de Ivan, né, com outra pessoa, e dessa primeira relação, Ivan acaba engravidando. E nisso ele faz a transição, só descobre que engravidou depois de ter feito a transição. Depois que o Ivan, ele faz a transição e deixa a sua cabeça
certinha com o seu corpo, aí ele descobre uma gravidez. Então a gente vai acompanhar, ou acha que vai acompanhar a gravidez de um homem pela primeira vez na teledramaturgia. Mas a violência que o Ivan sofre na rua acaba fazendo ele perder o bebê. E aí, nisso, o Cláudio foi viajar, né? O Ivan fez toda a transição, não sabe o que aconteceu com o Ivan. Quando ele volta, a Ivana, porque ele tinha se apaixonado, tá transformado no Ivan. E aí é um baque pra ele, porque ele gostava muito. Ele é um cara hétero que se apaixonou por uma menina. Só que o Ivan é um homem trans gay que está apaixonado pelo Cláudio e quer viver um romance com o Cláudio. Mas e aí como é que faz? Aí o Cláudio vai ter que entender um monte de coisa pra ver se ele realmente ama a pessoa, que é o Ivan, ou se ele ama apenas a figura feminina. E aí, claro, os dois têm um final feliz. Sim, gente, todo mundo assistiu, o Brasil acompanhou e é muito bonita a trajetória do Ivan em A Força do Querer. E por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo, porque eu adorei fazer ele. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com as pessoas que você acha que também vai gostar. E se você acha que esse vídeo merece a sua inscrição, clica no botão vermelho, me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fui!